Olá pessoal, boa noite. Estamos começando a nossa live de sábado. Quero agradecer sua companhia. Obrigado você que nos acompanha já há algumas semanas nessa live tradicional que a gente tem feito sobre relacionamento, sobre casamento. Quero começar a agradecer aí a presença da Lula, Resmodas, Ministério do Name chegando, Missionário Romero. Um abraço para o pessoal lá da Vila Verde. E para Paulinha, né, missionária Paula, Letícia, né, nossa querida Branca de Neve, uma boa noite para você também, e para o Ian, Gleisiane, Eliseu Galiza, nosso querido convidado dessa noite, pastor Eliseu e pastora Patrícia, que estaremos batendo um papo muito interessante. Quero ir dando boa noite ao pessoal da IEQ Boca do Rio e da região da Boca do Rio, aproveitando esse começo de live, já mandando um abraço para o pastor Aécio e para a pastora Eunice, para o pessoal de Camaçari que está chegando aqui, em Linsmar e Rosa, lá de Camaçari, uma pequena pausa, vou desconectar aqui um outro aparelho para a gente melhorar a nossa conexão, vamos lá, Michele Pereira nos acompanhando, Giovanni, Antônio Hugo, enfim, depois a gente fala o nome de vocês, tá bom? Eu vou passar a palavra para minha esposa, minha querida Marília, né, pastora Marília, e logo depois a gente vai estar se conectando com o pastor Eliseu e a pastora Patrícia, e a gente vai estar apresentando os nossos convidados especiais. Olá pessoal, tudo bem? Que prazer estarmos aqui mais uma vez com vocês. Tenho certeza de que esta noite será mais uma noite muito especial, vamos aprender muito sobre relacionamento e casamento. Já agradecendo a vocês pela participação, muito obrigada mesmo por estar conosco, por confiar no nosso trabalho. Quero que você ligue para as pessoas, para casais, para jovens solteiros, para aqueles que aspiram a um relacionamento bom, vitaminado. Estamos aqui para conversarmos muito sobre isso e tenho certeza de que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Em especial porque hoje temos um casal de Deus, um casal de excelência para nos ajudar nesse bate-papo aqui sobre casamento vitaminado nessa noite. Pastor Eliseu e pastora Patrícia. Isso, vamos tentar a conexão com eles. Aqui é a pastora Leda e o Alex lá da região 891. Paz, né, para vocês, Pai, um Deus abraço abençoe. para os nossos queridos superintendentes, pastor Alberto e pastora Francisca. Um abraço também para outra região aí de Itabuna, pastora Ivone, para o pessoal aí das regiões vizinhas. Deus abençoe todo mundo. Bem, e aproveitando, um abraço para os nossos coordenadores regionais de casais espalhados por toda a Bahia, e também temos os estaduais aí também que têm nos acompanhado, tipo a Adelaine lá de Brasília, que tem curtido e acompanhado nossas lives. Vamos tentar a conexão aqui com os nossos convidados especiais dessa noite, tá bom? Pretinho oficial aqui, o link, se eu não estou enganado, é o link da Jaine, né? O laço... Não, laço da Pretinha. É o laço da Pretinha, né? Aqui deve ser um outro Instagram, mas seja lá quem for, é porque as fotos são bem pequenininhas, a gente nem sempre conhece pelo nome do perfil, mas seja bem-vindo, tá bom? O Bruno tá chegando, a Ana Paula, vamos conectar aqui com os nossos convidados especiais. Cadê aqui? Vamos procurar eles, que o papo vai ser muito interessante aqui. Eliseu Galiza e pastora Patrícia Galiza também. Vamos lá? Estamos estabelecendo pastora conexão. Pastora Jaciara, um abraço para ela. Amiga, um abraço para o pastor Renato. Olha os nossos convidados especiais. Boa noite. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, graças a Deus. E vocês? Estamos melhores agora que estamos recebendo amigos aqui na nossa live tradicional de sábado. Deixa eu só ajustar aqui a nossa tela para a gente se ver melhor, tá bom? Antes de você passar a palavra para vocês, eu queria fazer a apresentação, né, de vocês. Bem, hoje a gente está... Deixa eu só ajeitar aqui para a pastora Marília aparecer mais completa na tela, aí, pelo menos aqui do meu celular. Bem, eu acho que dá para todo mundo se ver melhor agora. Bem, hoje a gente está recebendo um casal de amigos, eu posso chamar assim, né?
o nosso querido pastor Eliseu Galiza e a nossa querida pastora Patrícia Galiza. Nosso filhote mais velho está entrando agora, não é casado, mas já quer aprender sobre o assunto, viu, pastor Eliseu? Mas O é assim Ian, mesmo. Tem o que pastor aprender Ian. logo bem cedo para poder, quando casar, já estar sabendo mais ou menos o beabá. E ele Isso. já está aprendendo beabá do lado da namorada, né? Então a namorada está assistindo também. Então Amém. já serve para isso. E a gente tem falado que essa live não é só para casados, mas é para solteiros também, para quem está tentando reconstruir sua vida sentimental. Mas eu não quero explicar a live agora, não. Eu quero explicar quem são vocês, porque a gente está recebendo vocês nessa noite como nossos convidados especiais. Pastor Eliseu e pastora Patrícia, eles são coordenadores regionais da região da Boca do Rio, cujo superintendente é o nosso querido pastor Aécio, que é casado há anos com a nossa querida pastora Eunice, uma pessoa que a gente tem um carinho especial, tanto ele como ela. E o pastor Eliseu e a pastora Patrícia têm a responsabilidade não só de trabalhar com os casais, eu sempre explico isso, o coordenador regional ele não tem a finalidade de trabalhar somente com os casais da sede, porque na sede existe um grupo local que é liderado por um casal. Mas os regionais eles têm o grande desafio, que é expandir o trabalho, fazendo com que cada pastor da região se convença da importância de investir em família, de investir em casamento, e, ao mesmo tempo, mentorear, nutrir, animar, enfim. E o pastor Eliseu e a pastora Patrícia têm essa nobre tarefa e essa grande responsabilidade, porque, afinal de contas, família é projeto de Deus, Deus ama a família, e sabemos que tudo aquilo que envolve Deus, como diz lá no livro de Tessalonicenses, existe uma oposição, né? Uma oposição do diabo, uma oposição, né, do mal, tentando fazer com que as coisas não avancem. Mas a gente tem visto em vocês aí a determinação, a consciência de propósito. E hoje a gente tem a alegria de dividir essa live com vocês. Antes da gente entrar no assunto de relacionamento, eu quero que vocês falem agora, saudando os nossos pastores, coordenadores, irmãos. A gente está aí com um misto de pessoas assistindo a nossa live. Com a palavra, nossos convidados. Amém. Na verdade, queremos nós agradecer pela essa oportunidade de estarmos juntos nessa live, de ser convidado do nosso coordenador estadual, certo? É muito gratificante isso, e sabemos que o trabalho, na verdade, é um trabalho, às vezes, árduo, porque muitos pastores, eles não encaram isso, ele não abraça o trabalho, não abraça a ideia. É como nós até já conversamos anteriormente, que tem muitos pastores que ele tem que entender que o trabalho de família é um trabalho de suma importância para dentro da igreja, para o crescimento do evangelho e tudo isso. Mas só que muitos pastores, ele retém esse trabalho, ele luta talvez até contra esse trabalho, não, acho que não entendendo qual é o trabalho de família. E uma vez eu vi uma resposta de uma pessoa que foi mais ou menos assim, que muitos deles não aceitam porque o confronto, porque não vive uma vida de casamento legal, um casamento trabalhado, um casamento abençoado, e aí retém esse trabalho, luta até talvez contra. Mas, em contrapartida, a igreja também fica pendente nesse lado familiar, que é um lado onde nós temos que trabalhar para não só o marido ou a esposa estar dentro da igreja, mas a família dentro da igreja, o marido, a esposa e os filhos. E cabe a nós, como pastores, estar trabalhando com isso para poder fazer isso. E aqui eu saúdo nossos queridos ouvintes agora dessa live, para que esteja aí atento, para que possa colocar em prática tudo que tem aprendido, tudo que temos nós ensinados. Por quê? Porque esse aprendizado é que vai fazer um casamento forte.
é que vai fazer um casamento, porque casamento ele não vem pronto, ele não vem, não é como um eletrodoméstico que você compra e tá ali o manual para você, olha, isso tem que ser assim, não é. Então, às vezes o que eu posso usar no meu casamento não vai servir no do senhor, no de outros, mas só que o aprendizado desse montante todo, vamos colocar em prática aquilo que vai servir para nosso casamento ser abençoado. Verdade. Legal. Não é isso? Pastora Patrícia? Amém. Boa noite, Pai seja convosco. Em primeiro, né, quero agradecer pelo convite, né, de nós estarmos aí participando desse grande momento no qual inteira a família, e nós sabemos que família é algo precioso para Deus e somos gratos ao Senhor, né, por ter nos escolhido a estar à frente desse trabalho, e que a cada dia o Senhor possa acrescentar nas nossas vidas e abençoar cada vez mais em nome de Jesus. Amém. 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 Eu estava vendo que eu nunca vi tanto sobrenome Galiza passando pela minha tela. Eu não sei se é uma coincidência. Eu não sei se é uma coincidência de ter muito Galiza em Salvador e na Bahia, mas o que eu vi aqui passando Galiza. A família está colada. Todo mundo, todos os Galizas sejam bem-vindos. Reuniram. A família É verdade. Vocês. Exato. Bênção, assim mesmo. Tem que abraçar o casal e a família, né? A família tem que fazer o trabalho logo do casal. Com certeza. Ó, deixa eu só colocar vocês dentro do contexto, apesar que eu creio que vocês já assistiram outras lives da gente. Bem, a gente está chamando essa live tradicional que a gente está fazendo aos sábados à noite de relacionamento vitaminado, casamento vitaminado. Porque a gente chama das duas formas, porque quem não é casado também precisa aprender aí essas vitaminas que são importantes para o relacionamento, como você já disse, para que quando se casar, já possa começar um casamento abençoado e evitar de cometer os erros que a gente cometeu, né, na nossa imaturidade, na nossa falta de experiência. Mas se talvez a gente tivesse tido as oportunidades que a turma tem hoje de aprender, de participar de cultos voltados para essa finalidade, a gente não teria errado tanto. Então, o que são vitaminas? Né? Vitaminas são elementos indispensáveis à vida. São responsáveis por diferentes funções no organismo. E a carência de uma vitamina pode trazer vários danos à saúde. A gente vê que quando uma pessoa, às vezes, vai ao médico, pelo simples fato dos sintomas, a experiência médica, até no exame clínico, sem necessário a realização de um exame laboratorial, o médico já identifica logo, você está com falta de vitamina D, você está com falta de vitamina C, você está com falta disso. Então, assim é no relacionamento, né? Tem algo que, às vezes, não é nem a ausência, mas é a baixa quantidade, né? Ou seja, às vezes não é a falta total, mas se não tiver nos níveis ideais... A quantidade correta. Exatamente. Isso. Já provoca um desequilíbrio. Então, a gente está nessa linha, já tivemos o privilégio de bater um bate-papo por 2 semanas com os nossos coordenadores nacionais, pastor Daniel Oliveira e pastora Marisa, que, por sinal, no dia 20, no dia 27, vão estar voltando em 2 lives sequenciadas conosco. E algumas pílulas, algumas vitaminas, né, nos foram dadas, né, que são importantes no relacionamento, tipo amor, companhia, lazer, diálogo. E o pastor Daniel, ele nomeou as coisas negativas como sendo pílulas do mal. E aí, no nosso bate-papo, que durou 2 semanas, e a gente interrompeu porque eles tinham compromisso, e eu também queria abrir esse espaço para que vocês regionais também pudessem conversar com a gente, ele nomeou a gritaria como uma pílula do mal, né? Porque é algo negativo, é algo que destrói. Né? Então, hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre uma vitamina, né, para fortalecer aí a questão do casamento e do relacionamento. A minha esposa aqui está com quase uma resma de papel
que ela escreveu uma resma de ofício com várias perguntas, enfim. Você quer começar com eles? Qual será a vitamina? Bem, eu separei hoje uma vitamina chamada atração. É uma vitamina muito presente no namoro, mas que as doses no namoro precisam ser bem equilibradas para não fazer a turma, né, acelerar demais e queimar a etapa. E aí dá um outro problema. Mas a gente tem visto, por incrível que pareça, vocês são pastores o pastoreio nos dá um privilégio que é a gente poder trabalhar com material humano. Então, a gente atende centenas de pessoas e, a depender do tamanho da igreja, às vezes até milhares durante um ano, né? E vários são os problemas, várias são as temáticas. E a gente tem visto que, às vezes, a atração que sobra no namoro, ela falta no casamento. Então, às vezes, tem namorados que, na época do namoro, só falta um atravessar no outro, como aquele filme O Ghost, né? Que É verdade. Eu sei que é um filme que não tem base bíblica, se a gente for pontuar algumas coisas, mas todo mundo já assistiu. Não vamos ser Com hipócritas. certeza, já assistiu, é verdade. Todo mundo gosta de ver o ator acho que é a Demi Moore, né? Na cena lá fazendo o vaso de barro, enfim. Mas quando eu faço a citação... Mas é pela carga do romantismo que o filme traz, né? É pela carga de romantismo. A gente gosta desse lado, porque o outro não interessa. Mas eu quero falar do outro lado. Que tem muitos casais de namorado que só falta atravessar um no outro quando está namorando. Às vezes você passa pela rua assim, quando termina o culto de carro, não sei se você tem essa experiência, já viu? Você pensa já que vi é uma muito. Pessoa, mas são duas. São duas, só quer que sobre uma. E ainda quase querendo derrubar o muro dos outros. E ainda tem o risco, né, de derrubar muro, derrubar poste. Agora, por incrível que pareça, quando se casa, e essa atração deveria ser uma vitamina diária e em altas doses, ela acaba faltando. E aí vem a indiferença, a frieza, a falta de sexo, que deveria ser constante. Não é que o sexo segura o casamento, né? Ou seja, o sexo em si, somente ele, mas ele é importante, né? Tanto é que a própria Bíblia fala que nós... Engraçado, o pessoal do mundo tem uma ideia totalmente errada da Bíblia, mas nunca abriram nem a primeira capa. Eles acham que a Bíblia é contra o sexo, que a Bíblia é contra a felicidade sexual. Não, mas a questão não é nem que eles pensem que a Bíblia é contra o sexo. Eles têm a ideia de que o cristão só faz sexo para procriar. Ainda né? tem essa ideia Isso. né? Que só faz Passada. sexo no dia de ter o filho e depois não faz mais. Verdade. E a Bíblia fala, né? Inclusive lá no livro de Corinto, que a gente deve ter uma vida sexual ativa e ela não deve ser interrompida por nada, a não ser que haja uma concordância para uma questão de oração. Mesmo assim, não existe uma recomendação, façam sexo, façam um jejum sexual para a questão... façam um jejum espiritual para que a vida de vocês alcance algum tipo de bênção, coisa desse tipo. Paulo não fala isso, mas ele diz, se alguém inventar, criar, né, desejar fazer um jejum nesse aspecto, o parceiro tem que concordar. Não havendo a concordância, então não faça, para que o diabo não vos tente. Então, inclusive, a Sila, aqui, nossa líder local de casais, está dizendo sexo é bom e une mais o casal. Quero mandar um abraço para a Sila e para o Portela, líderes locais de casais aqui que estão nos assistindo. Deus abençoe vocês. Né? Então, tem ali irmão Ailton também, irmã Joana, que gostam muito, já são avós, mas gostam muito desse assunto, tanto na teoria como na prática. Então, fala aí glória! Um pouco, né? Aí, a pastora chega a estar glorificando aí. Então, fala um pouquinho para a gente aí. Se pensar casal sem esse assunto, né? Não pode. Não pode. E esse é um assunto, pastora Maria e pastor Antônio, que tem que ser bem tratado na igreja, porque muitos pastores ainda têm um grande tabu
de falar sobre sexo abertamente na igreja. E esse é um assunto que tem que ser falado abertamente na igreja a respeito de sexo, porque eu já tive experiência de homens que vieram para a igreja, que era do mundão lá fora e tinha uma vida sexual de maneira ativa e de maneira diversificada, né? De maneira assim. E aí, quando vem para a igreja, aí as mulheres, no caso, aí pensa, não, agora não pode isso, não pode. Bota um monte de tabu, um monte de coisa na frente do sexo e que termina os casamentos ficando fragilizado por causa disso. O casamento fica em uma berlinda. E aí é hora que nós, como pastores, temos que entrar para poder estar conversando a respeito desse relacionamento. Porque, como o senhor mesmo falou no início, a respeito da vitamina do sexo aí, a respeito desse companheirismo, dessa atração, Isso, muitas vezes era isso que eu ia te dizer. Eu nem cheguei na parte dos finalmente, que é o sexo. A gente falou da atração. Da atração. Que é aquela coisa que... É o imã. Sabe as palavras, o imã, né? Atrai um ao outro. Isso. E muitas vezes, o que tem acontecido com isso na hora quando chega no casamento? Quando o rapaz não está namorando com a moça, que a moça sabe que ele vai na casa dela para visitar, para poder bater ponto, né? Para bater ponto da namoradazinha, ela se arruma toda, se perfuma, o cabelo, unha, batonzinho, brinco, ela fica assim, periquita toda para poder receber o rapaz que vai namorar. O rapaz mesmo toma um banho bem gostoso, ou se penteia, bota um perfume do bom, tudo isso. Aí para poder ir namorar. Aí depois que casa, acaba com isso. Muitas vezes o homem chega dentro de casa, a mulher está fedendo a cebola, está vestido camisa de político, aí vê com a cara de Lula nas costas, ou de Bolsonaro agora. Lá na casa deles, viu? Aí essa atração, esse imã vai se acabando por causa dessas coisas. Esse imã se acaba. Quando vai deitar ou chega do trabalho ainda suado, fedendo, não vai tomar um banho para ficar cheiroso, então essas coisas vai acabando com a atração. Aquilo que atraía agora está virando um tabu porque não está mais praticando, não está mais fazendo. E muitas mulheres ainda, que eu já vi casos, esses relatos dentro da igreja, pastor, ela vai dormir agora, parece que é de calça, vai dormir com aquela camisa lá do político, poxa, não que nada. Então, nós ouvimos isso, infelizmente. Então, essa atração vai se acabando, vai afastando o casal. O missionário Romero aqui da minha equipe está dizendo que tem que ter inovação. Não é só na empresa, não, mas no casamento tem que ter inovação. E inovação aqui não é mudar a pessoa, é mudar a prática. Não, mas é bom explicar, porque a gente está aí com dezenas de pessoas vendo a live, depois vão rever pelo YouTube. Então, aí querer trocar de 40 por 2,20. Aí vai querer trocar, aí daqui a pouco, pensando que é renovação, vai querer trocar de 40 por 2,20. Não pode. Quero aproveitar e mandar um abraço para o pastor Arnaldo, o esposo da pastora Janice Arnaldo mesmo, né? Me lembra aí. Eu acho que é. Pastor Arnaldo. Para a gente chamar de pastor Arnaldo e pastora Janice estão nos acompanhando aqui na live, viu? Ele mesmo. Uma amiga minha, a Célia Tripo, ela está dizendo, mas o homem também tem sua parcela de culpa, viu? Em relação a isso que eu queria falar. Com certeza tem sim a parcela de culpa, porque nessa atração, outrora, homens pegavam e davam flores, né? Como é? Pois é, isso que eu queria falar em relação a isso. Que geralmente quando se fala em atração, se pontua muito a mulher, né? Que a roupa, isso e aquilo. Mas quando tá namorando, o homem faz toda aquela coisa de conquistar, de estar junto, de querer presentear,
de querer demonstrar o seu amor. Quando casa, até quando se passa longos anos, né? Não sei em todos os casos, mas no geral é assim. Já não lembra mais de dar uma flor, já não lembra mais de comprar um presente, toda aquela arrumação que ele tinha para encontrar nos primeiros dias já não é mais, porque, tipo, é minha, não preciso mais de coisas. Você falou de presente aí, a Cila gosta muito dessa linguagem. Aí ela falou isso mesmo, pastora. É a líder local de casais nossos. Se você puder não falar presente e shopping, são duas palavras que vão ajudar muito na vida dela. Ela está se desintoxicando nessa quarentena. Não leva mais para passear, não leva mais para lugar nenhum. Aí é mais difícil. A atração não se faz somente na questão, uma atração física, mas essa conquista no dia a dia. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não posso comprar. Mas ela pode dizer, ela pode falar algo que vai atrair a atenção da sua esposa ou do esposo, para que eles possam ter um bom relacionamento. Porque muitas pessoas dizem logo, eu não tenho dinheiro, agora nessa quarentena ninguém pode comprar nada, não pode sair, não pode fazer nada. Mas existem conquistas e atrações que não precisam meramente de dinheiro, mas sim de gesto, de palavras, né? De iniciativas. Isso também atrai um bom relacionamento. Pastora Patrícia, é aquilo que se diz, né? Que o homem tem que fazer depósitos antes, né? Para depois sacar. Né? Depois sacar. Porque se ele disser que o banco está fechado, mas tem aí, né? Tem a questão de você, da conta virtual, e depois pode sacar de uma maneira diferente, né? Pois é. Por que essa questão da atração no período de namoro ela é tão tensa, tão intensa, tão intensa? Por quê? Eu penso que essa questão emocional que a pastora Patrícia pontuou aí, no namoro ela é muito forte. No namoro é só carinho, no namoro é só beijo. É uma novidade, né? Também, né? Então, porque a atração ela não se dá só pela questão de estar bem arrumada, né, com investimento, como a pastora Marli, né, ensinou para a gente, uma roupinha sexy, não. Antes disso, eu acho que tem, principalmente para nós mulheres, a questão emocional. Se a mulher estiver ferida, chateada, machucada, ela não vai nunca querer se relacionar com o marido, porque infelizmente isso acontece. Tem maridos que machucam, maltratam, né? Não tem jeito de falar durante o dia, trata a mulher como coisa qualquer, e à noite quer um amante, uma mulher fogosa na cama, mas não vai ter nunca, né? Não vai ter nunca. Tem essa questão também, né? Aí fala assim, o casamento não está tendo atração. É aqueles pontos que eu falo, né? Você tem que... as palavras estão matando. Pois é, entendeu? Então, a mulher... A Célia está falando, dona Célia, no começo do namoro tem a questão da conquista. É isso. Então, são aquelas 3 fases que tanto o homem como a mulher precisa ter muita atenção. Observação, está acontecendo. Diagnóstico, o que está acontecendo. E a pesquisa, por que isso está acontecendo. E a gente não faz isso. Só está acontecendo. Mas por quê? Porque com a mulher ela está negando sexo para o marido. É errado, mas tem que ver por quê, né? Aí, às vezes, essa parte é uma parte que só é devotada para a gente. Mas tem que saber por quê. Dona né? Célia está tendo a presença ativa. Ela está dizendo que não no namoro cada um mostra o seu lado melhor. Pois é. E no casamento você pega o pacote inteiro, com lado melhor, sem lado. Leva tudo. E a Ciara Siqueira está falando aqui. Não rola mesmo, não tem como uma mulher machucada, ferida, maltratada. Por exemplo, quer ver uma coisa? Tá lá, fez a comida. Tudo bem, a comida, essa semana, um dia desses, foi semana passada, eu assisti uma live do pastor Eric Carvalho de Camaçari, né? E ele falava sobre essa questão de como colocar as palavras de modo certo, o modo de falar. Foi muito boa a live dele. E ele dizia, ele deu exemplo sobre isso. A esposa faz a comida, saiu puxada ao sal, ok. Mas o marido tem que ter jeito de dizer, essa comida, essa porcaria tá salgada. Amor, tá bom. Mas se você fizesse um pouquinho menos sem sal, ficava melhor. Mas não é? Aí a mulher já vai ali. Aí à noite quer um amante, uma mulher. Não tem como.
Então, essa questão de atração no casamento é por isso. E namoro não, namoro é só love, é só coisa boa, é Depois tu só, né? casa, né? Quando tá namorando. E aí, com Oxe, outro dia, começa de novo. E Não, casado, e não. lembrando uma coisa que a gente precisa analisar os dois espectros com racionalidade. No tempo do namoro, o tempo de convivência ele é muito pequeno. Então, um exemplo, você vai na casa da namorada, mas você fica uma hora, 2 horas, uma manhã. Você vai no dia que você está bem, ou ela vai ao seu encontro no dia que está bem, no dia que está com dor de cabeça, TPM, não sei o quê, chateada, não há um encontro. E no casamento não, é 24 horas por dia, né? Mesmo todos que os não momentos. esteja dentro de casa, Exato. convivendo e resolvendo o problema. Então, é como estar em pleno voo, ao mesmo tempo tendo que consertar o avião chamado casamento e família para que ele não caia. Então, a história é outra, né? A demanda é completamente diferente. Não estou dizendo aqui que é o certo, pelo amor de Deus, que eu não estou. A live de hoje não é essa. Mas tanto é que existem alguns ricos, algumas pessoas que têm uma linha de pensamento mais moderna, vamos dizer assim, que vive cada um numa casa. A Mariana Cada um está no dizendo aqui, quarto. verdade, pastor. Cada um vive na sua casa, cada um vive no seu canto e vive um casamento, mas não um casamento no sentido pleno da palavra, né? Não Isso, é aquele verdade. casamento intenso de 24 horas por dia, a né? E convivência muito que do Então, a casamento, a convivência, convivência que faz o ela casamento. isso, provoca também um sistema de desgaste. É a mesma coisa no ministério, né? Às vezes a igreja ama o evangelista, o campanista, mas o cara aparece 3 vezes só isso. a cada 5 anos. É E o pastor titular está ali todo dia. E às vezes tendo que que puxar a orelha preparar, para que a ovelha não tendo vá que preparar a mensagem a semana inteira, no dia, em todos os dias de culto, tendo que preparar mensagem nova, porque se você tem mensagem, já vai dizer que você não tem mensagem, que o pastor já pregou isso esse ano, o pastor está assim, está assado. Então, você tem que estar providenciando mensagens novas todo dia de culto, entendeu? Para não ser repetitivo, porque eles vão ver isso ou falar a respeito disso. Então, casamento é a mesma coisa. E aí também esse período de namoro, que é período que você fica 1 hora, 2 horas, quando mais 3 horas na casa da namorada, ela vai estar mostrando o melhor dela e o namorado também mostrando o melhor dele ali. Não vai mostrar os erros, os defeitos dele. E isso, com o tempo, quando vai se aproximando, quando vai morar junto, é que todo mundo vai descobrir verdadeiramente com quem casou. Vai descobrir ali. Olha, agora você vai saber quem foi que você casou. Agora é que você vai conhecer. Então, esse período é um período também que, por exemplo, nós mesmos, quando casamos, nós casamos entre 1 ano e 4 dias. Entre conhecer, namorar, noivar e casar, foi 1 ano e 4 dias, certinho. Então, eu não conhecia a Patrícia direito ainda. Ela também não me conhecia direito. Então, foi um período de conquista e o primeiro ano nosso foi o pior ano. O ano que seria, no caso, o ano de lua de mel, o ano daquela coisa toda maravilhosa. Não, foi o período mais difícil para a gente. Com 6 meses, nós íamos separar. Porque eu levei coisas de dentro da minha casa, do casamento de meus pais, As para dentro heranças do meu. familiares, né? Exatamente, as heranças familiares foi para dentro do meu casamento. E isso estava machucando ela. Então, aquele período de conquista tinha se acabado no primeiro mês, segundo mês, já tinha se acabado. Aquele período de conquista, da atração. Aí foi o momento de eu pegar, parar, conversar com o pastor, no caso, na época, meu irmão, que veio a falecer, o pastor Vadinho. Aí conversamos eu, ela e a esposa dele. E aí ele falou, casamento não é isso não. Casamento, em primeiro lugar, é renúncia. Você não casou para ser feliz. Você casou para fazer a Patrícia feliz.
E Patrícia não casou para ser feliz, você casou para fazer o Eliseu feliz. Quando nós entendemos isso em uma única conversa, hoje vai se fazendo já 25 anos, a gente vai estar à beira dos 25 anos de casamento, nós temos, e graças a Deus, foi Um o casamento período que estava para acabar em 6 meses, já está em chegando a 6 meses. 25 anos. Por causa de A um 20 aconselhamento pastoral que de você um teve, né? aconselhamento pastoral, um Então, só. então eu posso concluir que muita gente que se separou, se tivesse buscado um aconselhamento de um pastor, quer dizer, não é só Poderia de um estar pastor, mas de um bom pastor, pessoa de de um bom Deus. conselho, é, poderia superar essa fase difícil e poderia estar casado até hoje. isso. Aconteceu exatamente isso também, pastor Antônio Fonseca, comigo já, porque uma vez eu peguei um casal que era uma hora da manhã, mais ou menos. Esse casal, a filha, a mulher, no caso, me ligou, porque eu era padrinho de casamento deles e eu considerava ela como minha filha, ela me considerava como pai. Me ligou mais ou menos uma hora da manhã. Ela estava na orla, dizendo: estou ligando aqui do telefone público, eu estou te pedindo para ir hoje, porque não dá mais certo. Meu casamento não dá mais certo. Aí eu peguei e falei com ela: isso não é assim, filha, temos que conversar. Ela: não, pai, não dá. Eu disse: volte para casa, vá dormir, eu vou agora levantar e vou ungir a minha casa como se estivesse ungindo a sua casa. Eu não vou estar ungindo a minha casa, vou estar ungindo a sua. E comecei a ungir a minha casa, e como se fosse a casa dela, que eu conhecia os homens lá, que eu já ido lá várias vezes, ungi tudo. Aí, quando foi umas 8 horas da manhã, eu fui lá para conversar com eles dois. Aí ele tinha saído para ir comprar pão. Aí eu não entrei na casa porque só o casal, então eu não ia entrar, só estava a esposa, aí só fui eu, a pastora não foi, então não entrei, fiquei lá de fora. Aí ela pegou e me falou: depois de madrugada ele levantou aí até, ungiu a casa e tudo. Ela falou para mim. Aí eu disse: impossível. Eu não disse para ela, pensei: impossível, porque ele conhece Deus e sabe como ele estava brigado com a esposa. Ele não ia a casa que Deus não ia ter efeito nenhum, Deus não ia mover assim. Aí eu esperei ele chegar. Quando ele chegou, eu pensei com ele, entrei e fomos conversar, pedir para eles se perdoarem dos erros e tudo. Ele não se perdoaram. Na hora conversou assim, mas não conseguiu se perdoar direito. Aí eu disse: se eu provar a vocês, se eu provar que Deus está nesse casamento, vocês pedem perdão de verdade. Ele pegou, ele falou: o senhor pode falar da palavra de Deus, mas provar não. Eu digo: e se eu provar? Ele: se você provar, eu peço perdão aqui agora a ela. Ele já tinha 2 anos e pouco de casado, eu nunca tinha pedido perdão de erro nenhum dele. Ele falou que se eu provasse, ele pedia perdão. Eu peguei e falei: ontem à noite eu te falei que ia fazer o que na minha casa? Ela falou: você falou que ia ungir a sua casa, dizendo que estava ungindo a minha casa. Ah, eu disse assim agora: você ungiu sua casa ontem de noite, que hora? Perguntei a ele. Ele falou: eu não, que eu sei que Deus não ia me escutar, que eu estava em pecado por causa de esposa, não ungi casa nenhuma. Eu disse: você viu o que de madrugada com ela? Ela: eu vi ele ungir na casa. Eu digo: você não viu no filho, você viu o anjo do Senhor ungir na tua casa, porque Deus está nesse negócio. Na hora, os dois começaram a chorar. Então, eu provei a ele que eu ungi na minha casa, o anjo do Senhor estava ungindo a casa dele, e ela chegou a ver o anjo na casa. E pensou: Glória a demais. Deus. Ele E chegou hoje, a ver, não, é ela que viu, né? ela que viu. E hoje, depois disso, os dois já têm um filho, o filho já tem acho que 11 anos, e já teve a outra, né? E já tem uma menina, já tem 2 filhos já. E agora até são pastores também de outra igreja, pastor auxiliar de outra igreja. Se tornaram pastores. Pastora Jaciara, a Tornaram esposa pastor. do Pastor Renato, está dizendo amém. Ela está acompanhando nossa live. Quero aproveitar e mandar um abraço aí para os nossos irmãos de Pituaçu, mandando um abraço também para o pastor Nilton, pastora Jacira, Jéssica e Jacilene, lá da nossa igreja de Jauá, aos irmãos de Caraçaju que nos acompanham, a nossa coordenadora regional lá de Itabuna, Lívia, que está ligada, e um monte de gente aí que está colocando seus comentários e falando. Às vezes a gente não interrompe porque senão a gente tira a linha de raciocínio dos nossos convidados. Mas estamos vendo aqui
a participação de vocês. A Janice agora falando também amém, né? Ela e o pastor Armando aí acompanhando nossa live. Vamos lá? Pastora Maria. Então, a gente pode concluir, pastor Eliseu e pastora Patrícia, que o grande fator de atração entre os casais é um ser conquista para o outro, né? É um ser amável para o outro, tanto o homem como a mulher. Porque quando a gente fala de casamento, a gente precisa pensar que a responsabilidade é dos dois, né? A gente não pode jogar qualquer que seja a questão financeira, sexual, em relação à criação de filhos. Eu penso assim, qualquer coisa ligada ao casal, a responsabilidade é minha e dele, né? Talvez um pouquinho maior de um pouquinho maior de outro, mas ambos têm a sua parcela de contribuição. Então, se alguma coisa não vai mal no casamento, os dois têm que pararem para ver o que é que está acontecendo. Não é nada de jogar, é a mulher. A questão do sexual é porque a mulher não se arruma para o homem, né? Isso sempre é jogado em cima da mulher. Mas é uma questão que sempre, eu penso assim, que cabe aos dois. Casamento tem a ver com o casal. Então, quando eu for, não é, simpática, amável, carinhosa, alguém botou assim, a mulher tem que dar carinho também. Mas o homem também precisa fazer a parte dele. Quando os dois, né, estão alinhados, a coisa flui. Com certeza, porque como nós falamos até que, como se diz a respeito do sexo, que o homem é como o fogo a gás e a mulher como o fogo a lenha. Então, o homem tem que estar preparando desde cedo, abanando, assoprando, dando esse carinho, para poder, à noite, isso está uma fogueira, esse fogo a lenha está numa fogueira. Então, muitas vezes não tem acontecido isso e o homem pensa que a mulher é um objeto que, na hora que ele quer usar, agora vai usar e pronto, sem preparação nenhuma, sem carinho nenhum, e isso nunca vai acontecer. Ele vai ter uma mulher frustrada, no caso, ao seu lado o tempo todo. Então, essa atração tem que começar desse jeito. Estamos recebendo também a visita aqui do César e da Eva, coordenadores regionais. Que estiveram conosco no sábado. Lá da Vasco da Gama, participaram de uma live sensacional. Sábado passado. Tá no Eu meu cheguei a canal ver do um YouTube, pouco. essa live conta a história deles. Viveram 8 anos, assim, praticamente perdidos, né? A nível de boa convivência. Deus restaurou a vida deles e hoje Amém. são liderança ativa, né, ao lado do presidente, do pastor Valdemar, trabalhando com a região da Vasco da Gama. Na história de vida deles, por 8 anos, né, o César sequer conversava com a Eva. Para você ter ideia, no dia da lua de mel, ele estava tão desinteressado, porque ele pensou em terminar o casamento não me lembro se no dia ou um pouco dois antes. dias antes do casamento. A lua de mel, ele estava tão afim da lua de mel que ele levou um casal convidado, né? Misericórdia! Né? Para você ver como a situação estava. Está entusiasmado. A situação estava na Berlinda. Já estava logo, né, em UTI. E ela, com paciência, né, exercitando aí vários conselhos bíblicos, ela conduziu esse casamento por 8 anos, e no 8º ano ele teve um encontro incontestável. Alguém está botando aqui, ó, Eva, mulher guerreira, né? Porque assistiu a live da semana passada. O casal da história incrível, amém. O casal da história incrível, né? A Estática Fêmea é a Lívia, ela é de Itabuna, coordenadora. Enfim, então... a Eva teve a paciência que hoje muitas mulheres não têm, né? Que a Patrícia também desenvolveu e conseguiu aí superar, e você também desenvolveu e conseguiu superar o período, como diz agora, do coronavírus, né? Conseguiu o pico, né? Esperar a curva acontecer. A curva baixar. Isso. Mas porque esse casamento é desse jeito. Como nós falamos a respeito de vitamina, né? Dessa vitamina, no caso, é exatamente isso. Nós até temos um potezinho aqui. A gente ganhou com eles também. Você até com vocês também. Da dinâmica. Ali, nós até temos também isso. Quem tira, aí sai. Tem um que a gente tem assim, tem um vasinho que a gente sacode, aí pega uma pílula.
uma piolazinha. Aí abre essa É a pílula, mesma tem um coisa. papelzinho dentro dessa pílula, aí o que tem ali dentro, eu não digo para ela, nem ela diz para É a mim. tarefa da Aí vai ser semana. a tarefa da semana, Ah, entendeu? legal. Aí Aí cada um toma a pílula, toma, quer dizer, isso, entre aspas, não isso. é É, para Aí reduzir o vai papel, fazer não. É Cada falar um isso, é pro uma coloca em outro, só curta para prática, tarefa. praticar, fazer pro outro. Aí tem sem uns o que é outro saber banho, o que tá, qual é. isso. é, Aí vai descobrir na semana se fez aquilo. Tem tomar banho junto, levar café na levar café cama, na sair para cama, sair jantar. para jantar, Aí sim, hein, carinho, Carinho. Portela? Uma dar, boa ideia aí, ó. Vamos copiar. Pastor dar Luiz e mais pastora Marli, beijo. coordenadores de César, casais da nossa César, região. César tá falando. E é bem gostoso isso, né? Ó, o César, Aí, marido da Eva, está dizendo que foi depois que eles começaram a trabalhar para Deus que Deus começou a trabalhar no casamento deles. O César da Eva, que, 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 é, que na lua de mel levou um casal, porque eles estavam mesmo já, antes de começar, já estavam em choque, né? Já Quero tomar estavam essa pílula, quem é? em conflito. Quero tomar essa pílula. A Andréa quer tomar essa pílula, né? A Andréa Campelo aí. É, Deixa eu é muito perguntar aqui bom. para a pastora Patrícia. Alguém fez aqui um comentário que há um tabu em relação a essa questão sexual, que a mulher não deve procurar o marido. Isso é verdade? eu Não deve acredito tomar que, iniciativa do sexo? para mim, eu acho uma grande mentira. Porque se os dois se amam e há uma atração entre os dois, não depende um se ele vai me procurar ou não, porque também temos desejos, né? E a única pessoa que é para satisfazer os nossos desejos é o marido. Então, por que eu vou esperar ele se eu também tenho meus desejos? Eu posso Então, responder, apesar que a pergunta foi para a convidada. O que é perguntar? Depois eu complemento, falo. Vai lá. Complemente para não esquecer. E também, pastora Patrícia, a gente tem vários meios de colocar o nosso querer sem ser tão, sem Sem né? pedir. precisar, sem ser Precisar, agressiva. né? Por exemplo, assim, comigo, ele já sabe como é que eu vou lá, minha mão já bota a roupinha, tá querendo, né? E Não é? Não é? hoje Já- tem. Hoje tem. Pois é. Gosto disso. É, Eu Agora, gosto Eu acho que quando a mulher fica nessa coisa de, vou esperar ele e tal, mas eu acho que ela deixa de ser feliz em alguns momentos por estar esperando, sendo que o casamento é uma liberdade, né? Então, ela pode se expressar, mostrar de outra maneira, pode, não precisa falar, mas o gesto, o carinho, o modo de tratar, o modo de fazer as coisas, tudo isso o corpo fala, né? Então, não precisa exatamente falar com a boca, eu quero. Não, o gesto mostra E tudo. o homem também tem uma atitude. questão também, né? Tem até uma questão do homem, pelo menos alguns casos, que a mulher já analisar ele diferente, ele já sabe. Ele aí já está ali, eu já fico esperto. Eu já agora fico deixa eu esperto, falar uma coisa aqui, pastor Eliseu e sabe? pastora Patrícia, dentro dessa linha do que a pastora perguntou. Antes disso, antes que eu esqueça, quero mandar um abraço para o pessoal aí, Casais Boca do Rio, acho que é da igreja local, né? O Né? perfil apareceu ali, o Isso. pessoal está chegando em peso aí, prestigiando. Pastor Aécio, também, É, Boca do Rio. Deus isso, um abençoe. abraço mais uma vez, já parabenizamos, já saudamos eles no início da live, mas estamos reafirmando aqui, né, a nossa saudação pelo pastor Aécio, pastor Eunice, superintendentes da região da Boca do Rio, amigos, né, de longas datas, por quem nós temos uma estima muito grande. Eu brinco com muito carinho com a pastora Eunice, dizendo que ela é minha discipuladora. Aí ela disse, discipuladora o quê, Antônio? Onde é que eu sou discipuladora? Eu digo, pastora, a verdadeira discípula discipula de longe, a verdadeira discipuladora discipula de longe, mentoreia a gente só de olhar. Então, voltando para a pergunta que a pastora fez para vocês, é o seguinte, durante muito tempo, essa coisa da mulher procurar, ela foi vista, isso foi visto com maus olhos.
mas eu estou falando aqui de décadas muito anteriores, porque isso simbolizava ou passava a ideia na sociedade e até para a cabeça do marido que a mulher era uma prostituta, Era já tinha fácil. tido, como é que eu posso dizer assim, casos com outros homens, a questão Isso. do orgasmo sempre, de alguma forma, do orgasmo feminino sempre foi um tabu. Então, algumas mulheres ficavam receiosas. Primeiro, muitos homens não ofereciam isso às suas mulheres. A gente já teve caso de aconselhamento de mulheres dizerem assim: pastores, eu nunca soube o que é orgasmo, né? Então, era aquele tipo de relacionamento sexual que o marido ia lá que nem um galo, fazia em 30 segundos e ia embora e acabou. Então, essa coisa, vamos dizer assim, essa liberdade sexual no bom sentido, sem conflitar com o que a Bíblia diz sobre o assunto, é algo que foi conquistado de algumas décadas, eu diria, do início dos anos 2000 para cá. Então, hoje a gente fala de sexo dentro da igreja, e até numa live, há 2000 anos, há 20 anos atrás, falar disso era motivo até de uma exclusão, ou de dizer que a gente estava endemoniado, ou então levar a gente para ser excomungado, né? Então, de alguma forma, a igreja ela foi abrindo os olhos para algumas coisas que ela tinha, não pela Bíblia, mas por uma falsa religiosidade, como pecado. Assim como muito tempo, guitarra na igreja foi pecado, bateria na igreja foi pecado, TV na igreja era pecado. TV na igreja quer dizer, um crente assistir uma TV era pecado. TV. Enfim, então, uma mulher usar uma joia ou usar uma maquiagem era pecado. Essa semana eu preguei sobre a rainha Esther, antes dela se tornar a rainha Esther, durante um ano ela foi submetida a tratamentos de beleza, e a gente vem de uma época em que uma mulher usar um desodorante ou tirar os pelos de debaixo do braço era uma heresia. Tinha mulher que andava assim, não sei se dá para ver na tela, porque os pelos de debaixo do braço era tanto que os braços não podiam encostar no tronco, né? de tanto cabelo. Depilar uma perna, meu Deus do céu. Então, tudo isso começou um processo de renovação da mente, como diz o apóstolo Paulo, e isso, de alguma forma, foi melhorando a qualidade sexual dos casais da igreja. Porque antes o sexo, como a pastora Marília falou, era visto simplesmente como um ato para ter um filho e acabou. Não era um ato de prazer, de troca, plena, de satisfação de um para o outro, né? Então, eu respondendo a pergunta que foi feita para a pastora Patrícia, na realidade, essa visão, né, de que a mulher não deve procurar vem muito de lá de trás, né? Porque se eu procurar, o marido vai me ver como uma vadia, como uma prostituta, como uma safada, e tantas outras coisas. E a gente sabe que não é isso. Enfim, muitos maridos ficam torcendo para que a mulher procure, né? E muitas mulheres ainda, né? Porque no relacionamento não existe a liberdade da comunicação, que é uma pílula que a gente vai estar falando em outros momentos. Então, aliás, sexo é um meio do casal se comunicar, né? Sexo. No sexo a gente se comunica. Quando demora mais do que 30 segundos, né? Porque senão... Mas o ato sexual é todo um conjunto, né? Tem as preliminares, tem o pré... Começa de manhã. Mas tem gente que já entra na disputa de pênalti, já não tem... já vai... Exatamente, mas tem que ter a preliminar, né? Tudo isso. Então é isso. Isso é importantíssimo. Com certeza. E porque, às vezes, olhamos, pastor Antônio, como você falou da mulher, da procura da mulher, e até na relação do orgasmo também das mulheres. Tenta falar um pouquinho mais alto, que pelo menos para mim está um pouco baixo aqui. Aqui, pronto. Está ouvindo agora? Isso, voz de guerreiro. Porque muitas vezes a questão ainda do sexo,
as mulheres, no caso, de ter orgasmo, isso por muito tempo ainda acontece. Por quê? Porque muitos homens ainda hoje, infelizmente, dentro dos casamentos, muitos homens, ele não proporciona às mulheres ainda o orgasmo. Que eu conheço muitas pessoas, no caso, casamentos, em que as mulheres, no caso, reclamam muito. Quando nós vamos ter aconselhamento, vamos conversar, aí nós vimos as feridas que tem muito com essas mulheres por causa disso. E muitas delas ainda, o que é que querem? É sair, é passear. Nós conhecemos um casal que havia, acho que, quase 40 anos de casado, e o marido nunca a levou nem na esquina para comer um cachorro-quente. Por causa do coronavírus, não podia sair. Eu acho que esses 40 anos era a quarentena. A quarentena. Entendeu? Então, isso vai frustrando, no caso, o casamento, vai frustrando as pessoas. Então, as mulheres, no caso, de algumas décadas para cá, então elas sentiu assim, eu posso, eu quero, entendeu? E sentiu livre para a busca dela. Então, aquelas que ainda não buscam isso, que acham que não pode buscar, essas que ainda estão presas, pastora Marília, ainda naquele regime dos maridos anteriormente, que talvez sejam dessas mulheres, no caso que hoje são as que presenciou a ação do pai com as mães dela, então ainda está machucada com aquilo, ainda está ferida com aquilo e não busca. Mas hoje, vocês mulheres têm toda a liberdade de estar buscando isso. E vou dizer a você uma coisa, e tenha certeza, vocês mulheres que estão nos ouvindo, que os maridos amam que vocês busquem. O marido ama que as mulheres ainda vai procurem, certo? Então faça isso, porque vai ser bom para você e para o seu relacionamento. E para o casamento. E o marido que não proporciona essa satisfação, né, sexual para sua esposa, eu penso que ele está demonstrando falta de amor. Porque é uma coisa boa para ela, né? É uma coisa que ela precisa, né? É necessária, causa satisfação. Então, quando ele não se preocupa, é claro que ele deve perceber, né? Se a esposa se satisfez plenamente ou não. Eu penso que sim. Eu não sei também como é a intimidade. Cada casal é único, né? Cada casal é único. Isso é um fato. Mas eu acho que o marido tem que procurar ver isso para que a sua esposa realmente ele tenha uma mulher feliz ao lado dele. E para mim isso é uma demonstração de falta de amor, de cuidado. Essa questão também, pastora Marília e pastor Antônio, quando você vê assim, uma mulher... Tá bom agora? Tá ouvindo? Isso. Uma mulher, por exemplo, quando o casamento nós falamos muito na parte do sexo. Espera um pouquinho. Daqui a 1 minuto e pouco a live vai cair, porque o sistema desliga. Então, eu peço a todo mundo que está acompanhando a gente que a gente vai conectar de novo, entrar de novo na live, porque é praxe do sistema fazer essa quebra que é 1 hora. De tempo. E volta todo mundo para a gente poder concluir a live, essa ideia muito interessante, que só estamos nas preliminares. Meu Deus. Então, quando cair, volta todo mundo rapidinho, tá bom? Aqui o pastor Eliseu é um poço de experiência nessa área e a gente não podemos perder esses conselhos. Não, mas eu tenho uma pergunta quentíssima para a pastora Patrícia me responder sobre isso. Aí que ela não vai voltar mesmo para a live. Vou falar. Então, quando a gente pega assim, ó, que vê essas coisas, nós temos que estar lutando o tempo todo em favor disso. Porque o casamento, para ele estar vitaminado, nós temos que estar buscando isso. O conhecimento estar no toque da mulher, buscando a mulher ser feliz. Porque quando você vê um casal em que o marido vem reclamar, minha esposa hoje disse que está com dor de cabeça, minha esposa está com dor disso, está com dor daquilo, que as mulheres muitas vezes inventam, ou teoricamente, talvez sim ou não, mas na maioria delas inventa essa dor de cabeça,
É porque não está se satisfazendo. Ó, o Alex Então, está dizendo que o carro não pode andar sem gasolina, assim também o casamento não pode ficar sem sexo. Ó, isso. ó a metáfora aí, ó. Grande filósofo.